Olá, estamos começando mais um episódio de ILP em Foco, o podcast da Raia Dose Certa, Drogasil Dose Certa, o podcast para ajudar você a ter uma ILPI com melhor gestão, cuidado e inovação dos seus pacientes. Hoje eu estou aqui com a Vanessa Galipo. Vanessa hoje é nossa convidada de honra, e eu falo isso porque também conheço a Vanessa já há muitos anos, né? A Vanessa Galupo. A Vanessa, ela é farmacêutica sênior do maior hospital privado do Brasil, é um hospital que é referência em termos de inovação, em termos de cuidado, em termos de excelência de atendimento e principalmente de qualidade e segurança. Então, hoje aqui, eu já peço para vocês aumentarem o volume aí, aproveita para seguir a gente, porque hoje a conversa aqui, como todas as outras, mas hoje para mim é especial, uma conversa de altíssimo nível aqui com a Vanessa. A Vanessa ela é farmacêutica sênior lá, já está nessa instituição há quase 16 anos, e a Vanessa ela é responsável pela ILPI desse hospital. Uma ILPI grande também, acho que depois a Vanessa vai falar melhor, mas tem mais de 100 pacientes, então é um desafio grande da Vanessa, e eu acho muito legal a gente aprender porque não é toda instituição que tem um farmacêutico do nível da Vanessa cuidando lá da qualidade e segurança, cuidando da farmácia clínica da ILPI. Então, acho que é uma grande experiência para todo mundo ouvir, eu sei que não é todo mundo que tem farmacêutico, principalmente full-time, então, quem puder absorver aqui o conteúdo, a sabedoria da Vanessa hoje, aproveite, tá bom? A Vanessa ela é pós-graduada em farmácia clínica, acesso em saúde e farmacoeconomia, né? Ela está aí, então, como eu falei, há 16 anos lá nesse hospital, tem uma experiência vasta em gestão, logística, estoque médico e hospitalar. Obrigado, Vanessa. Eu quase fiquei aqui 1 minuto e meio só falando sobre a Vanessa, né? Então, aproveitem que hoje o papo é bom. Eu queria agradecer, Arner, agradecer a presença, agradecer o convite, de poder compartilhar um pouquinho do conhecimento das nossas rotinas, né? E poder agregar para essas ILPIs um pouco mais de conhecimento para ajudar nesse desafio, né? Que a gente fala de farmácia em ILPI, né? Que hoje não é a realidade de muitas delas, né? Mas eu tenho para mim, Vanessa, que acho que toda ILPI tem desejo de ter um farmacêutico, né? Mas o negócio precisa parar de pé, então muitas vezes ter um farmacêutico, principalmente full-time, talvez não seja uma realidade muito factível para qualquer ILPI. Acho que é mais para as ILPIs grandes, né, imagino eu. Mas acho que é legal vocês entenderem um pouquinho o papel do farmacêutico, o que ele pode contribuir dentro da ILPI, o tamanho da importância disso, né, do ponto de vista até de farmacoeconomia, né, do ponto de vista de realmente qualidade, resultado no tratamento medicamentoso desses pacientes e principalmente em qualidade de segurança, né. O enfermeiro ele é obrigatório, né, ter numa ILPI, pelo menos ali como RP, mas o farmacêutico não. Mas assim, deveria, né, Vanessa? Deveria ter um farmacêutico também ali. Tem Né? algumas, o CRF tem, né, a linha do cuidado do idoso, e eles têm tentado brigar para que isso se torne realidade realmente, né, de se ter um farmacêutico responsável técnico em cada ILPI, por ser, né, uma questão de saúde mesmo, né. E quando a gente fala de LPI, a gente sabe que a legislação ela não obriga que exista uma estrutura de farmácia dentro das LPIs. A RDC não fala. Ela simplesmente fala que a parte de medicação tem que ficar com um responsável técnico. Não direciona que seja um farmacêutico. Então, geralmente é o enfermeiro que acaba ficando com essa responsabilidade, né? Então, o farmacêutico ele vem para ajudar, agregar, e num cenário de educação multiprofissional até, para apoiar esse enfermeiro, esse auxiliar, esse técnico, nas demandas que esse idoso traz. Uhum. Porque a gente sabe, né, idoso vai em médico muitas vezes, e cada vez que ele vem com uma receitinha diferente. E nem sempre, quando ele vai para um médico específico, ele leva já a receitinha daquilo que ele já usa. Então, uma das coisas que a gente fala, hoje o idoso ele é polimedicado, que é a polifarmácia. Para quem não conhece, né, a polifarmácia é quando a gente faz uso de 5 ou mais medicamentos. E o que essa polifarmácia pode trazer? Muitos problemas para os idosos, né? Então, tem as interações medicamentosas,
E quando a gente fala em cenário de internação ou reinternação hospitalar, muitas das situações está vinculada a essa polimedicação quando se trata de internação em idoso, né? Ou quando o idoso ele toma uma medicação de uma maneira errada, não se lembra se tomou ou não tomou, vai lá e toma de novo. Então o farmacêutico ele consegue ajudar a equipe a ter esse olhar, ajudar o médico a otimizar essa prescrição médica e auxiliar a enfermagem, tipo, olha, esse medicamento tem que ser dado em tal horário, esse aqui a gente vai ter que dar um intervalo de 1 hora, porque ele pode dar uma interação que pode comprometer a farmacocinética e a eficácia desse medicamento. Vanessa, me veio uma dúvida fundamental aqui agora, quando você estava explicando, que é o seguinte, né? Você trouxe a informação, e eu também já vi isso em bastante artigo, né, de que realmente tem muita internação por conta de polifarmácia, interações, etc. E a falha na administração, né? Na polifarmácia, isso acaba sendo muito mais comum, porque é isso, a frequência de medicamento é muito mais alta, né? Porque, evidentemente, porque é a polifarmácia, mas como a frequência é mais alta, mas não, né? Como a frequência é mais alta de medicação, a frequência de erro também vai ser maior, né? E os artigos trazem muito isso, mas assim, eu não percebo isso na prática diária, na nossa vivência, até enquanto né, o contato grande que a gente tem com as LPIs, eu não percebo esse assunto muito comum, né? Quando a gente fala de internação de idoso, muitas vezes as pessoas atribuem isso à comorbidade e não à polifarmácia, né? Será que isso é porque é difícil de identificar? Será que o pronto atendimento não tem o hábito de olhar para isso, não tem o hábito de pensar nisso como a causa da internação? O que você... Eu não sei se você já refletiu sobre isso, mas foi uma dúvida fundamental que você estava me explicando. Então, eu também não sei o quanto as LPIs enxergam essa possibilidade de que uma reinternação ou um idoso que descompensou por algum motivo possa ser por conta de uma polifarmácia. Eu não sei, assim, né? Depende muito da estrutura que essa LPI tem, né? Porque hoje a gente sabe, tem LPIs que são muito pequenas, né? Então, às vezes você tem um técnico, você tem um cuidador, você tem um enfermeiro para medicar 10 idosos, né? E nem todo mundo ali consegue acompanhar em tempo real esse idoso, né? Então, muitas vezes ele vai levar que realmente a causa dessa internação foi porque ele descompensou porque ele é um idoso. Porque a gente sabe, o idoso ele chega a ter toda a parte de farmacocinética e farmacodinâmica dele muito diferente de um adulto de 70 quilos que a gente fala, né? Um adulto saudável. O metabolismo dele já não é mais o mesmo. Então, às vezes, a própria medicação que ele usa pode até estar usando certinho, bonitinho, mas pode já não estar, como é que fala? Sendo metabolizada de uma maneira correta, né? Então, quando a gente fala que o idoso está na LPI, é diferente de um idoso que está no hospital, que ele está ali sendo monitorado o tempo inteiro, né? A LPI não, é a casa dele. Uhum. Então, às vezes, ele pode estar com alguma descompensação que a gente ali no dia a dia não vai perceber só quando ele agudizou. Uhum. E aí ele vai para o pronto-socorro. O maior exemplo disso é anticoagulante. Idoso que toma anticoagulante, o risco dele ter qualquer tipo de sangramento, principalmente o Marevan, né? É uma medicação que interage com muitas drogas e o risco de sangramento é muito alto, né? Só que isso a gente só pega como? Quando a gente faz acompanhamento constante de exame de sangue. E uma LPI vai fazer esse acompanhamento, não tem essa estrutura para fazer esse acompanhamento. Então, muitas vezes esse idoso vai parar sangrando dentro de um pronto-socorro, justamente porque ele descompensou esse RNI, né, que a gente fala, é um exemplo, né? Então, a parte renal também, às vezes alguma medicação, algum antibiótico que não está adequado para essa função renal desse idoso, que ele pode já estar comprometida por algum motivo, e aí ele está tomando uma dose plena, né, e aí ele pode descompensar e tal. Então, assim, eu entendo que as LPIs de menor porte, principalmente, elas não têm essa infraestrutura para ter esse poder de tomada de decisão, para falar assim, não é por conta de uma medicação ou não, até porque elas não têm justamente um profissional farmacêutico que pode pegar essa prescrição e falar, nossa, mas deixa eu olhar, mas ele está tomando uma medicação que para o quadro renal dele não é adequada essa dose, né?
Então, a importância de hoje você ter um farmacêutico em tempo integral ou um consultor farmacêutico, né, que hoje também tem essa possibilidade, né, algumas LPIs contratam esse serviço de consultoria farmacêutica para dar apoio justamente nesse processo de otimizar a prescrição. E quando a gente otimiza a prescrição, a gente reduzindo, né, a medicação que esse idoso pode tomar só aquilo que realmente é tratamento medicamentoso, porque biologicamente ele precisa daquilo, e tirar o que a gente chama de perfumaria, a qualidade de vida desse idoso vai ser muito maior, a dependência dele para algumas atividades pode ser que melhore, né? Então a gente tem toda essa questão. É muito fácil prescrever, a gente fala, mas o difícil é desprescrever. Uhum. Né? É tirar esta medicação, é fazer o idoso entender que nem tudo é remédio, nem tudo é comprimido, que às vezes uma terapia não farmacológica pode ajudar ele também num processo de recuperação, né? Só que idoso é aquilo, né? Ele vai no médico, se o médico não dá uma receitinha para ele, esse médico não é bom, né? É verdade. Então, a gente tem essa dificuldade cultural, né? Então, o que eu estava pensando também é assim, eu imagino que isso, para a ILPI, realmente é um grande desafio. Mas, e aí, de verdade, eu não desconheço, eu não trabalhei em pronto atendimento, e acho que você também não, então eu vou trazer o assunto, mas também não sei se a gente sabe. Trabalhou? Então, ótimo. Será que dentro dos pronto atendimentos, as pessoas levantam essa possibilidade de interação? Porque os artigos que eu já li que falam sobre interação, polifarmácia, são artigos que eles pegam ali dados retrospectivos de prontuário, e aí, na leitura do artigo, na leitura desses dados, eles inferem que a internação, não sei nem se é inferir ou se é realmente concluem, né? Concluem que a internação ela foi por conta de polifarmácia ou por conta de interação, né? Então, a sensação que eu tenho lendo esses artigos é que não foi percebido durante a internação, durante a passagem pelo pronto atendimento, mas só perceberam depois quando fizeram a análise dos dados, né? Então, será que isso é presente também ali na conduta e na visão do médico no pronto atendimento, não só do médico, mas até do farmacêutico, eventualmente? eu acho que não, a não ser que seja um paciente que tenha um histórico dentro daquela instituição. Por exemplo, o paciente saiu faz poucos dias de uma internação naquele mesmo local, e aí ele retorna, né, com algum parâmetro alterado, aí você consegue puxar por ali alguma suposta, algum suposto diagnóstico, né, mas não necessariamente que você afirme que seja isso, né. Se hoje o pessoal que trabalha em PA tem esse preparo, eu acho que não. Uhum. Eles não conseguem ter esse histórico, né? Mas como que eles falam? O idoso, por si só, quando ele chega ali, se ele não leva um receituário, que é aquilo que ele já está usando, ou com alguém, muitas vezes ele vai sem um cuidador, por exemplo. E ele não sabe dizer se o que ele tomou, que horas que ele tomou, quando ele tomou, né? Então, o ideal que a gente sempre orienta para os idosos, né, até em LPI, quando for sair, viajar, fazer qualquer coisa com a família, é sempre levar um receituário, levar uma tabelinha com aquilo que ele está tomando, anotar os horários que ele tomou, porque se caso aconteça alguma coisa, você tem um documento para levar isso junto com esse idoso nessa intercorrência, e aí o médico lá pode falar, não, ele já tomou esse, já tomou esse, já tomou esse, olha, não tomou. Então, pode ser que isso acabe ajudando dentro de um pronto atendimento. Uhum. Não que isso é preparado para o pessoal que vai fazer o atendimento lá no pronto atendimento, eles tenham conhecimento. É realmente no dia a dia ali mesmo. Eu acho bastante curioso, né, o fato da gente... Não, deu super, sim, super. Eu acho curioso o fato da gente concluir e ver vários artigos falando disso, e ainda me parece que os próprios hospitais e também as LPIs não têm um preparo e não se atentem, né, assim, para isso, porque você não tem nem como eventualmente registrar, né? Ele passa no pronto atendimento, você tem que colocar lá um CID da passagem dele, então depois quem for analisar vai ver baseado num CID que não vai estar relacionado a uma interação medicamentosa. Se ele internar, por exemplo, por um sangramento, por um Marevan,
o CID vai ser de sangramento, né? Não vai ser de hemorragia, né? Mas não relacionado à Ao medicação, medicamento. né? Ou a Então, forma, se ele está tomando errado essa medicação, que pode ser. exato, é. Então, tem muita internação que você vê lá, hemorragia, mas a causa mesmo, né, não está ali desenhada, né? Então, me parece estranho a gente ter um problema de ordem tão grave, tão frequente, como a gente vê nos artigos, né? Não ser ainda algo que foi pego pelo braço ali pelas instituições, né? Tanto pelos pronto atendimentos, hospitais, quanto pelas ILPIs mesmo, né? Enfim, foi algo que me ocorreu aqui, mas vamos voltar aí no 2 passos atrás. Hoje nesse cenário de LPIs, assim, né? Dentro das instituições pequenas e até médias, grandes, né? Hoje tem farmacêutico presente na maioria das ELPIs, né? Qual que é o cenário que você enxerga hoje real nessas ELPIs, dentro aí do seu universo de conhecimento, dos seus benchmarks, dos seus colegas que estão em outras ELPIs? Infelizmente, não é a realidade da maioria das LPIs. Acho que somente aquelas de grande porte que tem uma estrutura por um hospital atrás ou alguma outra rede, né, por trás, que tem um serviço de farmácia estruturado. A maioria não tem, por conta de custo, né, porque você tem que manter um profissional, então não é a realidade, né, como a gente já comentou no começo, não é a realidade financeira das LPIs poder manter esse tipo de estrutura. Porém, quando uma LPI ela opta por ter a farmácia, né, manter um estoque, pela legislação do Conselho Regional de Farmácia, ela é obrigada a ter um farmacêutico, né? Só que as LPIs não têm uma estrutura para se montar uma farmácia física. Às vezes é alguma coisinha, um estoque de emergência para alguma situação pontual, né? A grande maioria das LPIs, quem fornece a parte de material e medicamento é o próprio familiar, né, que vai lá, que compra, que entrega, ou alguém da LPI faz a gestão de compra e depois paga isso por algum boleto, alguma fatura, alguma coisa já vinculada àquela pagamento de mensalidade, alguma coisa do tipo. Então, infelizmente, não é a realidade das ILPIs ter uma estrutura de farmácia. Somente essas ILPIs grandes, né, que a gente já visitou, né, já tem alguns conhecimentos assim, que estão vinculados a hospitais, estão vinculadas a grandes instituições. Essas têm uma estrutura por ter capital para poder manter essa estrutura. Mas acho que uma alternativa, pelo que você tinha falado, talvez seja ter uma consultoria, né? Que ele pode ir lá. Isso está começando a engatinhar. Também não é muito, ainda acho que não está muito bem estruturado, né? Essas consultorias, né? Uhum. Mas hoje já se tem pessoas que acabam prestando serviços assim, né? Me ajuda a fazer uma educação relacionada a medicamento via sonda para os pacientes da LPI, né? Algum treinamento. Então, hoje em dia tem essas empresas que estão relacionadas a treinamento de saúde, elas já estão vendo um pouquinho desse mercado. E eu acho que talvez isso um pouco porque ainda as LPIs não entendem exatamente o papel do farmacêutico, né? Então, por que você considera que o farmacêutico é uma peça-chave para uma LPI, na tua visão? Pela parte de educação, então, quando a gente fala em administração de medicamento, em farmacocinética, farmacodinâmica, o enfermeiro, o farmacêutico é justamente o profissional que estudou todas essas etapas, né? Então, mais profundo, né? Então, assim, quando a gente pega um farmacêutico que está dentro de uma LPI, ele vai fazer aquela educação continuada da equipe, ele vai olhar uma prescrição, ele tem a capacidade de olhar e falar, nossa, mas esse medicamento tem a mesma função desse outro, por que ele está tomando os dois? Né? Coisa que o dia a dia, quem está na LPI só administrando medicamento, talvez não consiga ter esse insight, né? Pela correria do dia a dia, enfim, às vezes tem um número muito alto de idosos para medicar e vai na linha de produção, né? O famoso copinho, né? Vai sair na linha de produção. E o farmacêutico, você tendo um farmacêutico ali, esse profissional, ele vai apoiar a equipe nessa otimização de prescrição médica, ele vai apoiar e sinalizar
quando, olha, essa dose não está compatível com essa última função renal desse idoso, será que a gente não tem que ligar para o médico e rever se essa dose está adequada, se não precisa diminuir a dose? Uhum. Ou, olha, esse medicamento ele tem que ter tomado em jejum, por que ele está tomando 2 horas da tarde? Uhum. Então, o farmacêutico, ele consegue apoiar esse processo de otimização. Desculpa até te interromper, porque eu acho super importante e relevante a gente trazer o seguinte, né? Porque acho que as pessoas realmente têm um profundo desconhecimento do que é o farmacêutico clínico, né? Sim. E para as pessoas entenderem, porque eu estava aqui pensando, né? Poxa, se o farmacêutico, se um médico escuta, né, o que a Vanessa está falando, será que ele pode interpretar mal, né? Porque acho que ainda tem essa coisa dessa gestão multiprofissional, né, ali trabalhando juntos. E acho que é legal as pessoas entenderem, né, ali você, dono, administrador, enfermeiro de ILPI, e que eventualmente não teve a experiência com farmacêutico clínico dentro de uma instituição hospitalar, como eu tive, estou querendo trazer aqui o meu relato, né? O farmacêutico clínico, ele é importante, não é porque a ILPI ela tem menos recurso ou porque o médico dela não é uma estrela de uma grande instituição. Acho que é legal entender que justamente as grandes instituições, os grandes hospitais, os principais hospitais, né, eu vou citar aqui, né, como boa prática, então eu vou citar o Einstein, o Sírio, o Oswaldo Cruz, todos esses grandes hospitais referências, eles têm um farmacêutico clínico ajudando o médico também, né? Então, isso que você está trazendo, que eventualmente você pega ali uma dose relacionada a uma função renal, né, não é um demérito do médico da ILPI. Não, isso acontece em todas as instituições, né? Eu trabalhei no hospital que a Vanessa hoje é farmacêutica, trabalhei 17 anos lá, né, como enfermeiro, e a presença do farmacêutico, trabalhei em UTI pediátrica 10 anos da minha vida lá nessa instituição. E o farmacêutico tem esse trabalho diário, frequente, rotineiro com os médicos, que passam ali visita todos os dias e com os médicos plantonistas, justamente ajudando. Ele é mais uma peça-chave na equipe, ajudando no processo de administração e gestão do tratamento medicamentoso. Então, não é que um mexe no queijo do outro. Não, tem que trabalhar junto, de forma complementar. O enfermeiro, o farmacêutico, o médico, na administração de medicamentos, são peças fundamentais, os três. Um não vive sem o outro, na minha visão. Eu vi já, assim, né, tanta intervenção importante do farmacêutico junto com o médico e o enfermeiro dentro da UTI, assim, Que faz diferença no faz tratamento. toda a diferença no tratamento, né? Então, eu levanto muito a bandeira do papel do farmacêutico dentro das ILPIs, que é onde você tem a maior concentração de paciente polifarmácia e não tem esse papel fundamental do farmacêutico. Então, eu entendo também, né, inclusive como empreendedor também, o quanto é difícil a gente muitas vezes quer fazer tudo, dar o melhor cuidado de tudo e muitas vezes não tem dinheiro para fazer isso. Mas o farmacêutico, na minha visão, não é um luxo. É um papel fundamental É dentro um do. parceiro. Eu falo que é um É um parceiro, tem parceiro que e ser ele é um parceiro. fundamental o papel do farmacêutico. No Porque ILPI ele é fundamental. porque não é só também na parte clínica, né? Hoje, ILPI, será que as ILPIs, né, tem toda aquela questão de vigilância, de a forma correta de armazenar o medicamento controlado tem que estar no armário com chave, o que é de geladeira tem que estar lá com prazo bonitinho, os medicamentos que são frasco com a data de abertura, porque muitos perdem a validade, né, um pouquinho depois que abre. Então, o controle de tudo isso, o farmacêutico, ele dá suporte para todo esse tipo de controle, né? Então, um colírio, os antibióticos, geralmente colírio, depois de aberto, eles perdem um pouco da validade, às vezes é 28 dias, né? Então, aí, dentro de uma ILPI, você fazer esse tipo de controle, você tem que ter várias tabelinhas, sistemas informatizados na medida do possível. Então, tudo para te ajudar a ter esses alertas para quando não chegar uma vigilância, você não correr risco de tomar alguma advertência ali para uma prática não adequada. Né? Inclusive, me veio até um exemplo, né? Eu lembro, eu aprendi com uma farmacêutica clínica, nossa amiga Neila, né? Que isso foi uma coisa assim que eu fiquei chocado, né? Eu aprendi com a Neila que o Zinat, né, por exemplo, é um medicamento que não é de geladeira. Zinat ou Clavolin, me ajuda aqui.
que já faz tempo que eu estou fora do beira-leito, né? E minha filha já está grande. Então, o Zinat ou Clavolin, ele não é de geladeira, mas depois de aberto você tem que conservar a geladeira, né? Isso, o Zinat e o Clavolin, os dois. Os dois. E alguns outros também que tem no mercado. Então esse tipo de coisa, né, são cuidados que muitas vezes o médico e o enfermeiro, ele não tem, né? Muitas vezes ele não sabe. Quem orienta é o farmacêutico da drogaria. Exato. Então. Quem faz esse reforço, né, na orientação então, é o farmacêutico da drogaria. Bobo, prático, né? Eu acho que a maioria das pessoas eventualmente já sabe, mas eu, na minha prática, eu aprendi com um farmacêutico, né? Então, acho que o papel do farmacêutico é importante na farmácia clínica, então ali na tomada de decisão do médico. É um parceiro, né? Baita é um parceiro para ajudar no melhor tratamento possível. Exato. E lembrando que, né, que quando a gente tem um tratamento otimizado dentro de uma LPI, a gente tem redução de custo agregado, né? Então, é um paciente que não vai dar tanta intercorrência, né? Não vai usar tanto plano de saúde dele, né? Quando ele está descompensado. Então, a gente consegue agregar um outro tipo de valor para a ILPI, né? Que às vezes, no dia a dia, as pessoas às vezes não enxergam ainda esse valor, né? Mas torcemos para que um dia vamos estejamos todos mudar. aí, firme e forte. Eu vejo que nos últimos anos, né, as LPIs têm evoluído bastante do ponto de vista de gestão, né? E acho que a gente fez questão de iniciar justamente com esse podcast, né? Como a gente estava até falando aqui antes de iniciar, a gente fez questão de criar esse podcast justamente porque a gente vê que as LPIs estão se despertando, né, para ter uma gestão e um cuidado mais profissional, de maior qualidade, né? Então a gente veio aqui justamente para contribuir, e eu acho que dentro dessa contribuição eu recomendo fortemente que vocês tenham um farmacêutico, pode ser como um consultor, né, ali, que eu acho que já deve resolver boa parte para pequena LPI, um consultor eu acho que já resolve, acho que já ajuda demais, assim, né? Organizar processo, né? Exato. Às vezes de uma forma simples você consegue, às vezes com uma etiqueta colorida você identifica, aquele medicamento vai vencer primeiro. Sim. Na hora que você vai montar a caixinha do seu paciente lá da LPI, do residente, você colocar uma bolinha colorida para falar, esse eu preciso usar primeiro porque ele vai vencer antes. Exato. Né? Medidas simples, uma etiquetinha que você faz num programa de computador básico, assim, com a data que você colocou a abertura do frasco, até quando vale. Né? E na sua visão, tem protocolos, rotinas assim como essa, mas também tem protocolos mais robustos que o farmacêutico consegue levar e ajudar mesmo na prática, no dia a dia das ILPIs? Sim, tem um protocolo antibiótico de 7 dias, né, 14 dias, então monitorar esse antibiótico terapia. Então, um dos indicadores que a gente usa lá na nossa ILPI, a gente monitora a utilização de soro de grande volume, porque é um indicativo de desidratação, se está tendo que ser utilizado um soro de grande volume para esse idoso, né? Uma coisa legal que a gente fala, né, hipodermóclise, eu não sei se todo mundo conhece a técnica da hipodermóclise, que é muito utilizada em cuidado paliativo, e é uma técnica que é simples, que pode ser usada dentro de uma LPI também, que é o uso de medicamento por via subcutânea, também são práticas seguras, e existem alguns protocolos que a gente acaba, como farmacêutico, ajudando, né, a como prescrever de forma adequada essa medicação, porque evita uma hospitalização, por exemplo. Exato, é verdade, né? Então, são algumas práticas que a gente acaba utilizando, né? Medicamento, por exemplo, quando a gente vai ver validade de medicamento. Então, todo mês lá a gente tem o protocolo de analisar o estoque inteiro, tanto o que a gente tem próprio, quanto o que é do paciente mesmo. Então, tudo que vai vencer nos próximos 2 meses, a gente coloca uma identificação diferente, uma bolinha colorida, que uma bolinha que você compra numa papelaria comum. Sim. Né? Então, isso já sinaliza para a equipe que está ali trabalhando no dia a dia, para o técnico, para o auxiliar, que, olha, eu preciso usar esse primeiro, porque se vai vencer antes, não deixar perder, porque aí é outro trabalho, porque é uma medicação que o familiar comprou. E aí, como você vai virar para o familiar e vai falar, eu estou jogando uma caixa que venceu, um familiar. Ele fala, nossa, mas é meu dinheiro. Então, até essa parceria com o familiar também é super importante. O farmacêutico tem uma grande importância dentro disso, porque é ajudar a criar vínculo,
né? Hoje o farmacêutico na ILPI, né, as ILPIs que tem, ele fica responsável por toda a gestão de estoque desse paciente. Então, mensalmente você manda planilha para esse familiar, olha, você precisa me comprar isso, ó, mudou a dose, tem que trocar a medicação. Então, dentro das ILPIs que tem o serviço de farmácia, é a farmácia que fica responsável por isso, né, de fazer esse controle e essa troca de informação com o familiar. Quando o familiar traz alguma medicação errada, você alertar o familiar, né? Então, o que acontece com frequência, viu, gente? Não é porque é LPI grande, não. É LPI grande, o pessoal também compra, às vezes, alguma coisa errada, e a gente tem que pedir para trocar. Muitas vezes eles compram porque tá barato, e às vezes não é a dosagem daquele paciente, aí você tem que conversar com o médico, falar, olha, doutor, eles compraram uma dosagem de 20 miligramas, ele toma 10, vai perder metade do comprimido, aí você tem que sinalizar para o familiar, que olha, vai ter que tomar meio, ou esse medicamento não pode partir para dar meio, vai ter que trocar, vai ter que comprar outro. Então, e essa educação que a gente fala como papel do farmacêutico não é só para a equipe, é para o familiar também. Porque tem familiar que não entende quando, mas meu pai vai tomar medicamento macerado, o que é isso? Não está conseguindo engolir ele inteiro? Me explica. Aí você vai, você explica, você fala, olha, nem todo medicamento pode ser macerado, pode ser triturado, pode ser feito pela sonda. Tem medicamento que vai ter que mandar manipular, tem medicamento que vai ter que trocar por gota. Então, toda essa parte de educação, de gestão, né, de administração, o farmacêutico consegue apoiar dentro da LPI, né, que faz parte da clínica também, mas faz parte também do estoque, para que o idoso tenha o estoque adequado à realidade daquilo que ele precisa tomar, e da forma correta que ele precisa tomar. Né? Então, entra nesses pontos. Perfeito, Vanessa. Acho que a gente já falou um pouquinho, mas voltando aqui, como que o farmacêutico ajuda a prevenir ou até, desculpa o trocadilho, né, remediar o uso excessivo de medicamento na polifarmácia? É realmente conhecendo aquele idoso, sabendo quais são as patologias que esse idoso tem, o médico, né, tentar ter um vínculo com o médico que faz o cuidado desse idoso para tentar otimizar o máximo possível essa prescrição e deixar só aquilo que realmente é tratamento, porque tem idoso que às vezes tem pomada, que fica lá a perder de vista, prescrito, e é um medicamento a mais para ser passado, aplicado, né, toma um medicamento, por exemplo, tá com a tireoide, os exames estão ok da tireoide já há um tempo, né, consegue mexer em alguma outra medicação que não está interferindo nesse exame da tireoide. Então, a gente acaba tentando olhar essa polifarmácia, né, porque tem idoso, na ELP que eu trabalho, tem idoso que tem 20 itens prescritos. É muito comprimido por dia, gente, é muito, é sério. E aí você olha, você fala assim, mas, né, precisa de tudo isso, né? Realmente tem que ter tudo isso. Então, é aquele ponto novamente da educação. Então, tentar conversar com o médico, entender se tudo aquilo que realmente está ali para ser administrado faz sentido naquele momento que o Deus está vivendo ou não. Né? Lógico que tem coisas que a gente vai deixar porque se precisar, se tiver uma dor, se tiver um desconforto abdominal, então são os se necessários que a gente fala, né, que acaba poluindo um pouco uma prescrição, né, se a gente for parar para pensar. Mas assim, é na conversa e no vínculo com a equipe que a gente consegue desprescrever itens. Acho que nessas ILPIs aí, né, de menor porte, já tem espaço também para, eventualmente, só uma consultoria remota também, ou seja, eu posso contratar um farmacêutico que me ajude em home office, ou ele precisa... O ideal é sempre você fisicamente ir no local, né? Até para você, né, você prestar consultoria, você tem que conhecer aquele ambiente que você vai prestar esse serviço. Então, você vê o local, conhecer as pessoas, até para você entender a melhor forma que você vai criar esse ensinamento, digamos assim, né? Você vai ajudar a apoiar esse processo. Dá para fazer por home office? Eu acredito que dê, mas eu não entendo que seja o ideal. Eu acho que o ideal é você estar ali cara a cara,
É você, pelo menos umas primeiras vezes, você tá ali, entender como funciona a LPI, quem são as pessoas principais, quem são os elos, os médicos, né? Qual que é a real necessidade daquilo para você conseguir poder montar um programa. Ver as rotinas Ver as rotinas acontecerem, né? acontecerem. Porque só de você fazer vou dizer uma auditoria, né? Mas você olhar por fora, você às vezes acaba pegando coisas que logo ali você consegue consertar. Então, do tipo, olha, e se você fizer assim, em vez de você usar a caneta vermelha, você não usar uma azul, né? Uhum. Então, só ali você consegue já dar dicas, né? Mas você precisa estar ali na cara do gol ali para poder dar até sua opinião, né? Dar o suporte melhor. E aí você pode ir acompanhando remotamente, né? Mas o certo é você estar ali pelo menos uma vez por semana, estar ali fazendo visitas, né? Se você ficar por um período. Na minha opinião, é o que eu entendo que seja o melhor eu cenário. concordo também. Você tá ali junto, porque só falando, e aí você não sabe se as pessoas realmente estão fazendo, estão comprometidas ao ponto, né? Então você tem que estar ali para estar junto. Eu acho que também um receio, eventual dúvida que as pessoas têm é como é que é, e aí eu queria saber lá na sua prática, como é que é essa rotina de comunicação com o médico, como que é a receptividade dele quando você vai discutir uma prescrição, leva para ele para discutir, como é que eles costumam encarar isso? Hoje eu falo assim que a gente tem pelo menos a equipe de médicos, né, que a gente trabalha muito acessível e eles dão muita importância para o farmacêutico. Eles realmente gostam do apoio que a gente faz hoje, né? Então, é sempre muito tranquilo, porque é sempre com muito respeito, não é como o Arley falou, a gente não quer interferir em prescrição, mas é conversar se realmente precisa ser aquilo. A gente pega a duplicidade terapêutica lá. Às vezes está um medicamento de horário, o médico vai lá e prescreve de novo, né? E aí a hora que eu vou olhar essa prescrição, eu falo, mas por que está prescrito 2 vezes? E aí a gente entra em contato, olha, com toda a educação, lógico, do mundo. Doutor, olha, tem uma medicação prescrita assim, mas ele já tem uma, realmente é para manter as duas, quer que suspende? Ah, não, pode suspender, eu não vi que tinha outra prescrita. Você, né, você tira da prescrição, você faz uma evolução, mas sempre baseado em muito respeito. E a reciprocidade é muito boa da equipe. Muitas vezes eles esperam qual que é a opinião do farmacêutico para poder tomar uma conduta. É isso que é legal. Né? Isso é fantástico. Quando a gente tem uma avaliação de fono, que o idoso não está conseguindo mais tomar uma medicação inteira, tem que macerar. A gente recebe um e-mail e fala, olha, a fulana não está conseguindo mais tomar inteiro, o que pode ser macerado? E a gente vai em todas as literaturas que a gente tem disponível, faz a leitura desta prescrição, baseado naquilo que pode ser macerado ou não, e manda para o médico. E o médico altera aquilo tudo que ele acha que ele concorda. Ele fala, não, obrigada, estou alterando a prescrição. Então a gente tem esse elo muito legal. Isso é bacana. Muito bacana. Isso o ganho do paciente com isso é brutal, né? Não, e assim, a prática para a enfermagem também. Você imagina, o idoso com 20 comprimidos, você não tendo que macerar 20 comprimidos, é insano. Aí vai um Losec Mups para passar via sonda, o terror. Então, assim, um Movilax vai além, e aí é o que a gente fala, é onde acontecem as intercorrências, né? Porque se você não tem isso, essas informações disponíveis ali na beira-leito, um paciente numa EPLI que está com uma sonda, se obstruir essa sonda, o que vai ter que acontecer com ele? Volta para o hospital. Né? E a dor de cabeça do familiar, de pegar, de vir, aí esse paciente vai para o hospital, aí passa uma sonda, aí volta às vezes com alguma pneumonia, alguma coisa do tipo. Então, são coisas que a gente conseguiria evitar que aconteça, né? Agora, queria pedir um conselho seu para as LPIs que tenham se convencido do nosso papel hoje aqui. Como ter essa conversa, né, com o médico para explicar para ele que agora vai ter um farmacêutico que vai validar as prescrições? Olha, gente, a melhor forma é a gente mostrar o que tem hoje já bem definido em documentações, né? O próprio CRF tem uma cartilha falando sobre a importância do farmacêutico dentro da LPI, que traz vários dados, né? Fazer benchmarking com as outras LPIs que têm farmacêutico para levar até o médico, né? Caso for,
para entender que o farmacêutico ele não está aí só para fazer gestão de um estoque, ele está aí para ser um apoiador, ser um facilitador, porque as ELPs também não ficam com o médico 24 horas, né? Então, naquele momento em que não há um médico, você tem um farmacêutico para dar um suporte, uma orientação para aquela equipe, para administrar um medicamento novo, que às vezes ela nunca administrou na vida, já é um ganho, né? E vale mais você ter um farmacêutico ou você acabar levando esse paciente a ter algum problema de saúde por conta de uma interação medicamentosa que não foi descoberta, não foi vista, né? Eu acho que só por aí a gente já consegue ter um ganho desse profissional. Então, tentem convencer os gestores de LPI que farmacêutico é importante, não é luxo. É verdade. Não Acho é que uma boa luxo. dica que a gente pode dar é falar para o médico assistir esse episódio aqui no nosso Também, podcast, gente, né? assistam o Acho que episódio. ajuda a convencê-lo também, né? Ajuda. Né? Vanessa, tem uma última pergunta que a gente faz. Espero que você não tenha visto no da Nívia e da Carla, para não ter um spoiler. Por que o idoso é invisível? A gente não leva a sério a importância da história que esse idoso já teve na vida dele. Né? A gente fala, é um idoso, já viveu bastante, né? Tá ali tranquilão. Mas eu acho que é dar importância para aquilo que ele está falando, porque ele é uma pessoa, ele tem uma história, muitas vezes uma história sofrida, muitas vezes histórias alegres. É por onde a gente vai chegar também, em algum momento. Todo mundo vai virar um idoso um dia. Então, eu acho que, principalmente pensando em gestão pública, né? Quando a gente fala de gestão pública, que para idoso praticamente não tem nesse país, né? É muito precária a gestão pública de idoso. Todo mundo vai virar um idoso um dia, todo mundo vai ter uma dificuldade de mexer na próxima tecnologia que vier lá na frente. Hoje, os idosos eles têm dificuldade de mexer no celular, que para a gente, para nossa geração e para a geração dos nossos filhos é assim. Mas qual tecnologia vai vir lá na frente que a gente vai ter a dificuldade de usar, né? Então, eu acho que quando a gente fala que o termo o idoso é invisível, a gente está desmerecendo que esse idoso ele tem uma contribuição na sociedade, ele já teve, né, uma contribuição na sociedade, ele tem uma história de vida e as pessoas ignoram essa história de vida, essas contribuições que eles trazem, né? Porque eu na ELPI, tem uma idosa na ELPI que eu gosto muito. Ela me liga quase toda semana. E muitas vezes ela me liga para perguntar coisas assim: você acha que eu devo tomar isso? Porque minha colega aqui que mora no quarto tal tá tomando, você acha que faz bem para mim? E a resposta é sempre a mesma que eu dou, só que no fundo a gente percebe que ela só quer conversar, que ela não tem, os filhos tão longe, né? Não tem aquela pessoa ali que tá ali todo dia, não tem um cuidador. Então muitas vezes o idoso ele apenas quer ser ouvido, ele quer ter alguém ali para contar a história. Mesmo que ele já tenha contado 10 vezes aquela história, ouça aquela história, porque para ele isso vai ser importante, né? Então, quando a gente trabalha em LPI, a gente aprende muito mais do que só dar remédio, do que trocar uma fralda. A gente aprende histórias, e histórias de vidas que são muito tristes, que tiveram muito sofrimento, e histórias muito felizes, de pessoas que foram super renomadas, né? A gente teve um idoso que faleceu há pouco tempo, que ele era físico, trabalhou por muito tempo lá em São José dos Campos, com questão espacial. Tem uma história que muita gente não conhece, mas ele tem uma baita de uma história para o Brasil, a nível Brasil, né? Então a gente fica feliz de ter conhecido essas histórias e ter conseguido ouvir um pouco deles, essa história, até onde eles puderam falar, ter consciência de contar a história deles, né? E é isso uma das coisas que é gratificante de você trabalhar dentro de uma LPI, né? De você trabalhar com idoso, é você olhar hoje, você é um jovem, um adulto jovem, você está construindo as suas histórias e lá na frente é você que vai estar ali querendo que alguém ouça as suas histórias, né? Então eu entendo que quando a gente fala esse termo invisível é porque as pessoas ignoram, né? Não dão importância para essa vida, isso que foi vivido.
Muito bom, Vanessa. Obrigado. Nada, eu que agradeço. Mais uma vez, agradeço aqui a sua presença. Eu adorei a conversa, acho que foi realmente assim super proveitosa, muito legal. Obrigada, gostei bastante da experiência também. Chame para outros temas. Chamo, com certeza. Acho que eu atingi o objetivo hoje aqui que eu queria, que era trazer um pouco, né, justamente da vivência do farmacêutico de LPI, a importância disso na LPI. Então, espero que vocês também tenham gostado, tanto quanto eu gostei desse papo aqui hoje com a Vanessa. Aguardem os próximos episódios. Obrigado, Vanessa. Eu que agradeço, gente. Obrigada. E estamos aí, porque precisar. Obrigado.